Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje recebe o nutricionista Rui Toffolo, especialista em nutrição clínica, esportiva, obesidade e emagrecimento. Haja papo aqui pra gente, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bel. Quero agradecer a Liberar a oportunidade. Sim, vamos conversar bastante aí. Eu espero poder esclarecer vocês. A gente é que agradece porque sabe da agenda que você deve ter corrida e conseguir uma brecha para estar aqui com a gente, e a gente fica muito feliz com isso. E eu quero ir logo direto ao ponto. Eu quero ir direto ao ponto do quê? Do que a nossa audiência quer saber. Dá para emagrecer comendo coisas gostosas? Dá para fazer dieta sem aquelas listas daquelas coisas que a gente não consegue encontrar no mercado? Dá para emagrecer comendo? Eu queria que você desmistificasse algumas coisas relacionadas à dieta, à reeducação alimentar. Assim, dá para emagrecer, sim, comendo o que a gente gosta. Eu sempre costumo dar para a pessoa, primeiramente, para o paciente em si, dar para ele opções de troca, que eu acho isso muito importante, e tentar entender o que ele gosta. Tentar entender os hábitos dele. Tentar entender por que ele está comendo daquela forma que é errada. Então a gente começa a conversar e dar outras alternativas, e tirando a fome dele, colocando outras refeições. Então, cada ser humano vai ter uma estratégia diferente. E sim, eu vejo que no decorrer da minha história, eu consigo passar dietas para as pessoas e ter um feedback legal. A pessoa, no início, claro, demora uma adaptação ali, acolá, e a gente já consegue ter um resultado. E essas pessoas conseguem devolver para a gente o que a gente quer. Ela começa a ganhar uma autoestima, né, perdendo gordura, ganhando mobilidade, é o que eu quero. Eu sempre falo o seguinte, eu costumo dizer que o primeiro passo é o mais desafiador. Por quê? Porque depois que a gente está vendo um resultado, está vendo a roupa, aquele vestido que não cabia, já está usando, aí é motivador. Aí você quer continuar nesse processo. Mas eu digo o primeiro passo porque eu sou um exemplo disso. Uma pessoa que sempre foi viciada em chocolate, que saía 10 horas da noite atrás de barra de chocolate, que condicionava isso a tipo, tem que ter depois do jantar. Então eu falo que quebrar esse primeiro momento ali, né, da consulta, eu acredito que o paciente que vai contigo a primeira vez deve ser a parte mais desafiadora, não? E assim, eu tenho que dizer que é um trabalho multidisciplinar. Eu preciso entender por que a pessoa tem aquela compulsão. O que está acontecendo com ela? Então, eu tenho que conversar sempre ali com um psiquiatra, né? Tentar entender se a pessoa tem alguma compulsão alimentar, para poder ajudar melhor. Eu converso muito com o endocrinologista, para a gente poder entender o que se a pessoa, se há alguma medicação que pode inibir esse apetite daquela pessoa, pelo menos nesse início. Eu digo que não é para você ficar dependente daquela medicação, mas ela vai te dar um start, tá? Para a gente começar a introduzir aquela dieta. Porque quando eu passo primeiramente uma dieta e a pessoa vê a quantidade de comida, ela começa a ficar assustada. Ela diz, meu Deus, eu vou comer só isso? Eu digo, calma. Você, às vezes, nem fazia lanche nos intervalos, não fazia nada ali correto. Então, você começa a comer e começa a entender, poxa, não cheguei com fome nessa refeição. Não precisei comer aquele doce. E se mesmo assim ela quiser comer doce, vamos ali para uma alternativa. Aí passa uma receitinha ali de um doce mais proteico, né? Um scoopzinho de whey com uma banana amassada. A gente tem várias dicas. A gente tenta sempre ir conversando, porque cada pessoa tem a sua particularidade. E cada pessoa, eu digo assim, cada um tem o seu calo. Né? Só a pessoa sabe onde está apertando, só ela sabe onde dói. E quando a gente tem essa conversa, eu vou tentando, né, colocar o que vai ser melhor para ela. Se a vida dela está sendo corrida, se o gatilho dela está sendo comer muito, ou só beliscar, ou aquele comer emocional, chega à noite e desconta todos os problemas dela na comida. Então, eu preciso entender o porquê. E vai por aí. É isso. E o Rui tocou num assunto, num ponto muito importante. Eu vi recentemente uma matéria, inclusive, uma moça na internet com um corpo muito bonito e as pessoas perguntando para ela como ela adquiriu e ela falando, gente, eu não vou dizer aqui para vocês que foi só eu fechar a boca e treinar, que não foi. Foi multidisciplinar. Ela falou, inclusive, citando ali os profissionais envolvidos e citando psicólogo, citando endocrinologista, nutricionista, fazendo todo esse conjunto, justamente porque ela falou, um corpo no nível que eu cheguei, e eu achei interessante ela falar, é um nível de uma precisão muito grande, foi um nível
onde não é que eu vi muito assim, ela falou assim, às vezes a gente fala dessa maneira e as pessoas acham assim, tipo, tá dificultando esse processo. Mas também não pode dizer que ele só vai fechar a boca aqui e treinar. Não, às vezes precisa realmente desse corpo clínico todo aí que você falou, para entender os hormônios. Tem gente que eu conheço, inclusive tenho amigas, tá, que treinavam assim bastante, fechavam a boca e não conseguiu obter resultados. E o problema estava em hormônio, tireoide. Alguma deficiência nutricional. E assim, você tocou no ponto, eu sempre digo ao paciente que está na palma da minha mão aqui tudo que eu quero. São os 4 pés do emagrecimento, os 4 pilares do emagrecimento, perdão. Eu digo que tudo começa pela boca, então vai ser minha dieta. Depois eu preciso de uma atividade física correta, com um profissional, né, que seja competente, para ele fazer um treino de acordo para aquela pessoa. Eu preciso também que haja um fármaco correto. Então aí entra aquele nosso trabalho com o endocrinologista, para eu ver se essa pessoa tem algum probleminha ali na tireoide, para saber como é que está o colesterol, para ver essas taxas e melhorar, passar alguma coisinha ali a mais, um inibidor de apetite, né? Alguma coisinha para queimar também um pouquinho mais de gordura, para ir ajudando, que sempre tem, né? Sim. E também, não menos importante, eu pergunto como é que está o sono dessa pessoa. Certo. Às vezes a pessoa não está dormindo bem, e eu digo, por que isso aí tá junto? Porque eu quero saber como é que está o emocional dessa pessoa. Se eu não durmo bem, o que está acontecendo comigo? Eu peço para a pessoa refletir. Às vezes é o tipo de pessoa, principalmente mulher, né, que cuida da família, e elas cuidam dos outros e não cuidam delas. E eu pergunto, quem é que cuida de você? Então a pessoa começa a refletir um pouco mais onde é que está o probleminha dela, não dorme porque está com uma ansiedade, né? Está ali querendo ajuda. Além da dieta, eu posso passar a melhor dieta do mundo para essa pessoa, a pessoa não vai seguir, ela não vai conseguir sozinha. Só eu entregando, ela não vai conseguir ter essa disposição. Então aí o psiquiatra também me ajuda. Passa alguma coisinha ali a mais, às vezes uma terapia ali a mais é necessário. É isso. E circulando aqui pelo jornal, pelos bastidores, o que a gente faz? Quando tem um convidado, a gente costuma sempre filtrar algumas perguntas dos nossos colegas. Se fosse você que estivesse ali no papo com o Rui Toffolo, o que você perguntaria? E a gente pega uma pergunta dessa, que mais saiu o tema, para fazer para você, e o tema foi efeito sanfona. Qual é o grande vilão do efeito sanfona? Eu acho o efeito sanfona, assim, um dos melhores assuntos. Porque eu vejo isso muito no consultório. Por eu trabalhar com endocrinologista, eu vejo esses pacientes que conseguem um resultado maravilhoso e eu sempre digo, por favor, não deixa de voltar no Nutri, porque eu preciso fazer com você a manutenção. Aí o paciente não volta, fica feliz, tem um resultado maravilhoso, vai embora. Aí some, o paciente volta, chega lá, né, alguém vai se identificar com isso. O paciente volta, poxa, doutor, ganhei tudo de novo e um pouco mais. Aí eu vou dar uma aulinha para ele o que é o tecido adiposo, que é uma célula que não some, ela diminui. Então, quando o paciente volta a ganhar aquela quantidade de gordura no corpo, ele ganha gordura nova e aquela célula antiga ela volta a crescer. Olha só. Então, o que acontece? Vai ficando mais difícil a cada etapa dessa em que a pessoa emagrece, engorda, dela poder emagrecer. Então, isso que é difícil. Então, o que eu quero? Eu até brinco, eu falo, gente, tira uma foto sua agora, enterre essa foto. Nós vamos velar essa foto. Acabou, não quero mais esse corpo. Eu vou enterrar. A partir de agora eu vou emagrecer, vou perder, não vou mais achar. Então, eu brinco muito, eu tento fazer uma coisa um pouco leve, mais... né? Uma coisa leve, porque eu já tenho um preconceito ali implantado que o nutricionista vai tirar de você as coisas boas. Né, eu ouço muito isso, eu tento falar, gente, é sem sofrimento, vamos lá. É isso mesmo. Eu corria de nutricionista, corri por muitos anos, porque eu achava que ele ia tirar o meu arroz. Sempre louca por arroz. O arroz tá lá, a quantidade que ele vai ter que mexer, não dá para fazer igual. Eu tento mostrar, a gente tem um exame de bioimpedância, né, de última geração, que ele vai mostrando pra gente o metabolismo da pessoa. Então eu tento mostrar para ela qual o fator ali que ela tem que comer abaixo dessa quantidade para ela ter o famoso déficit calórico. Eu vou explicando os porquês das coisas de uma forma bem mais leve. Aquela história, se eu não quero gordura no meu corpo, faz sentido eu colocar gordura para dentro dele? Então fritura, vamos evitar. Então vai fixando melhor na cabeça da pessoa, né? E
desculpa, só para falar um pouquinho mais do efeito sanfona. Fique à vontade. Eu não tenho só esse paciente que faz o tratamento e volta. Eu tenho aqueles pacientes bariátricos também. São pacientes que foram já em outros profissionais, fizeram uma cirurgia bariátrica, chegaram num objetivo legal e depois recuperaram aquilo de novo. Eu já cheguei a atender paciente que fez bariátrica 2 vezes. Gente. Então, você entender que aquela parte daquele estômago dele que foi retirada era alguma parte que estava absorvendo nutrientes e agora não está mais. Então, essa pessoa está tendo dificuldade em absorver determinados nutrientes. E essa pessoa vai, ganha peso e precisa de quê? De ajuda. E a ajuda está onde? Só na nutrição? Não, na cabeça dela. Eu preciso de um psiquiatra, tem que haver um uma mudança de psicólogo, mentalidade, um né? personal, um endócrino olhando. Então, é todo mundo junto. Então, o efeito sanfona ele tem que ser olhado com muito carinho. Tá? E a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. As pessoas querem mais isso. Então, eu tento, na minha consulta, fazer de tudo para entregar a dieta na hora, para não tirar a empolgação da pessoa. Além de brincar ali quando é necessário, puxar a orelha quando é necessário, né? Porque eu não quero que essa pessoa se torne diabética, hipertensa, né? Que não tenha ali um colesterol alto, que não venha a ter uma obesidade ali que seja difícil de reverter. E é importante tocar nesses pontos para que a gente não limite essa questão da dieta e da reeducação somente à estética. Somente, eu digo que a estética é consequência. É isso. Claro que eu vou ter aqueles que já estão... Eu olho a bioimpedância da pessoa, eu olho para a pessoa e digo, o que você quer? Você está bem, os exames estão bem, mas elas querem um pouco mais. Então a gente entra ali com o quê? Uma massagenzinha, uma drenagem, uma coisinha ali a mais para a gente conseguir, né, modelando um pouquinho ali, faz uma criolipólise ali. E o legal é que lá na Clínica Tófilo tem tudo, Tem né? tudo. Eu tô puxando um pouquinho pro meu lado. Não, por favor, fique à vontade. Fala um pouquinho da clínica, desse atendimento que você passa ali por todos os profissionais. Fala um pouquinho da clínica. Eu digo assim, foi começando de baixo, né? Então foi vendo a necessidade de ir colocando um profissional a mais, para eu poder conversar até mesmo nos bastidores com um outro profissional e entendendo como eu vou abordar aquele paciente. Então acaba que eu digo que eu só não sou endócrino, mas eu tenho que ser um pouquinho de psicólogo ali, né? Entender ali o lado psiquiátrico da pessoa um pouquinho, né? Antes de encaminhar para o psiquiatra. Mas eu tenho que entender ali, saber fazer uma leitura de exames, que ela tem que ir no endócrino para poder estar verificando uma reposição hormonal. Né? Tem aquele paciente que ele acaba malhando demais, comendo certinho e nunca evolui, nunca hipertrofia. Então preciso levar ele no endócrino, saber o que é. Pode ser uma tireoide, então eu tenho que verificar. E na clínica a gente consegue fazer isso com os demais profissionais. Aí tem a questão de uma massagem, nós atendemos também um público que é voltado para o esporte, então o paciente vai lá, faz uma massagem relaxante, já voltada para a atividade física. Né? Tem um grupo lá que quando tem essas corridas em Belém, eles vão lá, montam uma tenda, fazem uma massagem, mostram, né, de maneira personalizada, né, que dá para você cuidar da pessoa, eu digo assim, com mais carinho. Tá faltando isso nos profissionais hoje em dia. É isso, eu sempre falo, o atendimento humanizado, ele faz o atendimento total humanizado. diferença. E eu preciso também entender que eu não posso me limitar só à nutrição. E como eu até brinco, eu falo, posso pegar da minha gaveta agora uma dieta e entregar. Pode ser a melhor dieta do mundo, mas se eu não explicar o porquê, isso aqui, que você precisa comer proteína nesse momento, que essa proteína não pode estar frita, porque isso, porque aquilo, a pessoa entende, fica muito melhor a aceitação à dieta também. Sim. Né? Não é só eu tirar da pessoa, eu colocar para ela argumentos da necessidade daquela dieta. Rui, e como lidar com aqueles pacientes que já chegam e já passaram por todas aquelas dietas da moda? É cetogênica, é da lua, é da sopa. Aí eu digo que tem que usar mesmo do lado psicólogo, né? Dependendo da forma como eles chegam, porque tem aqueles que já chegam numa boa, fala, mas eu fiz isso, aí tá, faz isso aqui, tá. Aí chega no momento que você pergunta assim, eu pergunto assim, quais dessas dietas você fez que deu certo? Aí fica uma reflexão, porque se a pessoa está ali me procurando, é porque com certeza o que ela fez não deu certo. Então eu tenho que começar a desmistificar aquilo. Eu digo que eu perco um tempinho, né? Conversando com eles, explicando. Então eu digo assim, quando você quer mudar, você tem que chegar com a mente aberta. Então, ó, esquece o que você aprendeu, agora vamos sentar aqui. É igual qualquer profissional. Eu quero ir ali no profissional X, eu vou ter que abrir minha mente e ouvir esse profissional. Se eu escolhi
né? Se eu ouvir alguma coisa dele, se ele é bom, deixa ele falar primeiro. Né? Pode quebrar a tua expectativa, tudo bem. Mas primeiramente, vamos lá, vamos ouvir devagarinho. Ouço sim esses blogueiros falarem. Primeiramente, a gente já sofre ouvindo, os nutricionistas já sofrem ouvindo esses blogueiros falando, né? E a gente não pode fazer muita coisa, porque eu até brinco, eu digo que eu não sei mexer com rede social. Eu sei entrar ali no consultório, ficar 1 hora conversando com o paciente, explicando X, Y, Z, o assunto que for, vou explicar. Mas eu chegar ali e fazer a mesma coisa numa rede social, eu não consigo. Mas o blogueiro tem aquele talento, aquele dom, e ele acaba vendendo mais. E hoje em dia eu acho que a gente tem que olhar o quê? O profissional mesmo, entender que o profissional está ali, que ele estudou, que ele fez uma especialização, que ele está o tempo todo ali vivendo, né, aquele momento. Uma coisa que você abriu aqui, vou até falar, eu não gosto daquelas histórias de qual alimento eu vou comer para emagrecer, qual alimento eu vou comer para emagrecer e tal, qual alimento eu vou comer para ganhar isso. Gente, não existe um milagre. Não existe a refeição que vai me engordar, única, e não existe o alimento que vai me emagrecer, que vai me dar uma hipertrofia naquele momento. Porque senão a pessoa, o leigo, ele vai comprar só aquele alimento, corre esse risco. Ele vai comprar só aquele alimento e vai ficar só naquilo. E a nutrição dos outros, né? Que ele precisa de uma vitamina que vai estar em algum outro alimento. Eu tenho que olhar isso daí com calma. Eu ouço muito, e a dieta, o jejum intermitente, que foi até assunto do meu TCC, eu até gosto quando eu ouço isso. Eu falo, cara, vou dar um exemplo para você, o mendigo ali da rua, ele está fazendo jejum, ele está sem comer, ele está nutrido, ele está bem, ele não está bem, está faltando muita coisa nele. Então eu quero que a pessoa entenda que não é ela deixar de comer, ela comer, ela vai fazer mais refeições, só que em quantidades menores, e não vai bater aquela caloria que ela tem. Todo mundo tem, né? Uma taxa de metabolismo, que se você comer a mais, você engorda. O corpo, ele armazena. Aquela história, entrou, não queimei, vira gordura. Então eu vou fazer um pouquinho abaixo, sempre um pouquinho abaixo, para ter o déficit calórico. Aí o paciente vai perdendo um pouquinho. E eu faço um cálculo de proteína. Tudo é calculado, a quantidade de cálcio, de ferro. Então não é uma coisa que eu pego assim, o teu tá pronto. Não tá pronto, tem que entender. Isso se o paciente tiver alguma deficiência, né? Então tem que olhar por esse lado também. Você tocou em pontos aí, eu lembrei de um grande amigo meu, que ele nunca conseguia emagrecer. Mas ele falava assim, não, agora vai. Aí sabe o que ele dizia? Você falava essa questão, ele falava, não, porque agora eu aprendi um suco verde que emagrece. Detox, né? Um detox. Que detox é só o nosso fígado e os nossos rins. Não existe nada detox. Aí ele tomava esse suco verde de manhã e o resto do dia era uma alimentação desregrada. E ele achava que esse suco verde ia fazer Tá isso. salvando, né? O alimento que tá salvando. Isso não vai acontecer. Ele pode entrar com uma suplementação ali de ferro, porque existe o ferro. Aí vem a parte, né, nossa técnica. Existe o ferro M e o ferro não M. O ferro M, que é o ferro, o melhor ferro que tem, né? Resumindo, que é o que o nosso corpo precisa, que é mais de origem animal. E o de origem vegetal, que é o não M, que ele precisa ser ativado para virar M. Aí usa-se uma vitamina C. Mas isso é uma parte mais técnica. Então, isso tudo eu explico na consulta. Então, para o paciente entender, poxa, aquilo ali vai entrar, legal, vai ser um complemento. Né? Eu estou complementando o meu ferro, estou entrando uma vitamina C. Então, por que eu estou comendo aquilo? Eu acho que isso é importante. Por isso que a gente bate muito numa tecla aqui no Conexão Mercado. Nós trouxemos o Dr. Rubens Toffolo, endocrinologista, agora Rui Toffolo, nutricionista. Por quê? É justamente para levar informação através de profissionais que realmente sabem, têm know-how, sabem, são profissionais, sabem do que estão falando. É levar realmente a informação a sério, esse consumo da informação desenfreada através dos influencers que estão aí ditando essas modas, dando dicas de nutrição, isso é muito perigoso. E por isso que a gente trouxe, porque o Conexão Mercado, ele fala para empresários, ele fala para o meio do marketing, de comunicação, para profissionais que são exigidos de muitos de nós, muitas vezes uma capacidade, a gente tem que estar bem no corpo, na mente. Sim. Então a gente quis trazer, e a gente, essa quinta temporada, esses profissionais como você, como o Dr. Rubens Toffolo, para quê? Justamente para mostrar para as pessoas a importância da gente se cuidar, até para que isso reverbere onde? Dentro da nossa produtividade. Eu não tenho a menor dúvida de que quando a gente cuida da alimentação, cuida dos nossos hormônios, isso vai ter
vai resultar ali, vai implicar ali na nossa produtividade, no nosso desempenho, na nossa performance? É assim, você tocou num assunto que eu lembrei, que é interessante. O que eu mais escuto no consultório é a pessoa dizer assim, olha, eu não tenho tempo para fazer dieta. Aí vamos lá ver, a pessoa trabalha bastante também. Aí eu olho e falo, olha, eu também trabalho bastante, mas dá para também comer direito. Que tipo de lanche? Eu não vou criar algo exorbitante para essa pessoa. Fazer algo simples, é uma frutinha aqui, um iogurte ali, claro que eu vou olhar as intolerantes e tudo mais, eu vou tentar, esse foi só um exemplo, tá? Eu vou tentar colocar para ela algo prático. Pra ela pegar aqui e comer, que ela possa levar numa lancheira, que ela possa fazer esses lanches que são, principalmente de manhã e de tarde, que são negligenciados, né? Para eu não ter muita fome nas grandes refeições, né? No almoço, no jantar, né? E assim, eu preciso de energia para produzir, né? Você falou em produtividade, então eu preciso de um lanche que eu faço agora à tarde, ele já vai me ajudar um pouquinho mais a pensar um pouquinho mais no que eu estou fazendo, no que eu estou trabalhando, de manhã a mesma coisa. Até mesmo para quem também está fazendo atividade física, que isso é importante, ela vai precisar de uma energia a mais, né, para levantar um pezinho e continuar esses hábitos do dia a dia, porque vão muito mais além do trabalho. Sim. Você chega em casa, você tem um filho para cuidar, né? Você tem um cachorro para brincar. Então, eu preciso de uma energia um pouco a mais. E eu vou ter energia onde, né? Vai ser na alimentação. Na nutrição a gente já pensa como ATP, que é a produção de energia, né? Eu tento levar isso da melhor forma, que é no alimento para as pessoas, para elas entenderem que dá para ela fazer sim uma dieta que caiba no tempo dela, né? Caiba no tempo e caiba no bolso, que é importante também. Exatamente. E olha, a gente trouxe quando a gente trouxe aqui o Dr. Rubens, a gente falou sobre as canetas emagrecedoras, né? Tão em alta, e ele pôde dar uma explicação maravilhosa aqui. E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para você, aquele paciente que não tem, como a gente conversou inclusive com o Dr. Rubens aqui, tem muitas pessoas que não têm necessidade de usar a caneta, mas já está com a ideia fixa de perder o peso através da caneta. Como lidar com esse tipo de paciente quando chega para você, convencê-lo a fazer uma dieta primeiro, a tentar através da dieta? É assim, eu não sou o da caneta, mas também o da bariátrica. Tem que chegar comigo e dizer, eu vou fazer. Eu vou, já tá na cabeça dele. É aquele que não tem necessidade. Não tem necessidade. Você olha e fala, cara... Aí eu começo a conversar. Vamos lá, ele já tá na cabeça dele, então não vou bater de frente. Aí eu começo a conversar, aí eu faço um recordatório alimentar dessa pessoa. Geralmente eles dizem que já lutam contra a balança um bom tempo. Aí quando a pessoa vai contando, ela não tá lutando contra a balança, ela tá apanhando e feio, porque ela tá fazendo uma alimentação errada. Ela tá com hábitos alimentares ruins. E assim, eu digo, mas não dá para você trocar isso aqui por isso aqui? Eu vou fazendo trocas pequenas ali na conversa. Aí no final das contas eu digo, poxa, não daria para você fazer dessa forma? Diferente? Né? É fazer uma troca, é tirando o industrializado, eu digo que 3 coisas que matam a gente. É o sal, o açúcar e a gordura. Se eu conseguir diminuir esses 3, já vai ajudar bastante, que são presentes ali demais nos industrializados. Né? E o industrializado vai ter um pouquinho mais do quê? De aditivo químico. Então, tenho que sempre frisar isso para o paciente. Então, vamos começar a diminuir isso daí da nossa vida? Aí a pessoa já chega com essa cabeça, eu quero fazer isso. Tá. Aí eu explico o que vai acontecer, que pode vir a ter um efeito sanfona, que essa pessoa, até mesmo os que já fazem uso da caneta, se estiverem me ouvindo, vão lembrar, que eu digo na hora da dieta, eu falo, olha, vai ter um momento que você não vai conseguir comer nada. Então a pessoa me olha e fala, olha, eu vou reduzir o seu almoço aqui, porque eu sei que você não vai conseguir comer, vamos dar uma prioridade para isso aqui, vamos tentar se hidratar mais, né? Vamos para uma coisa mais líquida. E a pessoa acaba enjoando. E eu ainda digo assim a questão da caneta, poxa, eu tô tomando uma medicação que é primeiro, qual o principal objetivo dessa caneta? Tirar minha gordura. Aí a pessoa vai e come algo gorduroso. Eu falo, rapaz, não vai ter lógica isso daí. A matemática não vai bater. Você vai passar mal. Então eu tenho que, na hora da dieta, explicar para a pessoa, né? Já tem o Dr. Rubens que explica como a caneta vai agir. E eu tenho que explicar que tipo de alimentos a pessoa tem que evitar. Por isso o trabalho, né, multidisciplinar. Que ela tem que evitar certas coisas, senão ela vai passar mal, senão o corpo vai tentar expelir aquilo. Ah, mas doutor, é só um pouquinho, é só a manteiga no pão. É só a manteiga no pão que vai lhe fazer mal. Então eu tento dizer para ela que naquele momento a gente vai tirar um pouquinho.
que vai dar um start maravilhoso. Mas sobre esses que não precisam, né, você já respondeu, eles não precisam, mas eles querem uma resposta rápida, porque a nossa sociedade, ela chegou num nível em que tudo tem que ser imediatista. Então eles querem tudo para ontem, eu quero para ontem. O meu medo é, esses que querem para ontem, são os que acabam chegando no resultado, somem do consultório e depois retornam estando um pouquinho, né, pior do que antes e que vai ficando mais difícil. E a culpa vai ser de quem? Da dieta? Eu acho que não. Eu acho que é questão do hábito. O que eu falo muito no consultório? Eu digo assim, a gente deveria comer, tentar comer certo sempre e às vezes comer algo errado. E hoje em dia as pessoas fazem o quê? Comem errado sempre e às vezes querem fazer uma dieta. E fazer dieta é, como eu digo, você não vai seguir a dieta 100% sempre. Não dá para você sair da dieta. O que eu não posso é não voltar para a dieta. Eu tenho que tentar entender, poxa, eu já exagerei hoje, então amanhã eu não vou exagerar. Né? Tem a questão ali do consumo de álcool, que eu também tenho que conversar com as pessoas, que você tem que socializar. Quem gosta, eu não posso tirar, a não ser que ela já tenha algum outro probleminha. Então, tudo isso eu tenho que conversar com a pessoa. E, só para finalizar a caneta, eu acho muito legal no início. É sensacional, porque me ajuda. Às vezes essa pessoa até não precisa, mas ela tem ali uma fome diferenciada. Ela é hiperfágica, que a gente chama, ela come muito. Então eu consigo tirar aquela compulsão alimentar. Às vezes ela tem uma vontade louca por doce, por um chocolate. Principalmente as mulheres, né, naquele período. Elas acabam querendo um pouquinho mais, embora a gente crie algumas alternativas. Mas aquilo ajuda muito. Né? Aquela fome, aquela compulsão diminui naquele momento. E a pessoa consegue chegar num resultado. O que eu quero que as pessoas entendam é que depois daquilo, entendam a importância do profissional nutricionista. Personal também, porque eu vou precisar fazer a manutenção, para eu nunca mais voltar a ter aquele corpo. E aí não correu o efeito sanfona. Exatamente, né? o efeito sanfona está sempre ali. Rui, e como regular numa sociedade onde a gente vive correria, pressão, estresse, como regular através da alimentação o cortisol? É complicado, porque eu digo que o estresse está no meio. Né? O estresse, eu falo da alimentação, da atividade física, do fármaco, do sono, mas aí a parte nossa como é que está o meu dia a dia, meu estresse. Então, eu tenho que tentar lembrar essa pessoa que ela precisa tentar fazer alguma coisa que ela goste. Principalmente na atividade física. Ah, eu não gosto de academia, não gosto de malhar, não gosto de correr. Não... Então tenta fazer uma dança, alguma coisa, uma hidroginástica, alguma coisa que você goste, né? Tem a questão hoje em dia da terapia, você fazer uma terapia para tentar, né, melhorar aqui os seus problemas, sua cabeça de uma forma geral, para que essas pessoas consigam entender que há essa necessidade de diminuir o estresse. E o corpo ele fala. Então, eu vejo hoje em dia as pessoas tendo ali algum problema de pele, as pessoas tendo algumas dores a mais, queda de cabelo. Eu acho que a pele, inclusive, é o que mais responde, ali a né? pessoa passa alguma... A pessoa às vezes não bebe água direito, já é um problema. Aí eu vou lá, passo alguma coisinha ali a mais para pele, unha, cabelo. Mas essa pessoa tem um nível de estresse tão alto que não vai adiantar. Então, vamos tentar revisar isso daí. Opa! Eu brinco que a vida é só uma. E é verdade. A vida é só uma. Então eu tenho que também viver a vida. Eu não posso só viver da dieta. Eu não posso só viver do trabalho. Né? Eu não posso só viver da atividade física. Tenho que socializar. Aí eu tenho que começar a colocar nos pontos ali no papel mesmo o que está acontecendo de errado na minha vida. O que eu posso fazer para melhorar. E isso daí vai além de só uma dieta. Sim. Então eu, como nutricionista, eu tento colocar também esses pontos na mesa. Então não é só, vai muito mais além da alimentação. Muito. Eu gosto muito de uma frase de Bob Proctor que diz: os resultados falam a verdade. E ele fala para você olhar para todas as áreas da tua vida, olhar ali o cenário de vida, certo? E olhar para cada área e ver os teus resultados. Da pouco você falou sobre resultado quando a pessoa chega com as dietas da moda, né? E fala, tá, mas e os resultados? Você tá procurando porque você não tem resultado. Exato. E é isso mesmo. E aí, quando você diz que é muito mais profundo, eu vou dar o exemplo mesmo, contextualizar com o meu próprio exemplo, porque sim, a fase que eu mais fiquei insatisfeita, que eu mais vi as roupas perdendo roupa, que eu fiquei realmente muito cheinha, que eu dei aquela engordada, porque eu sempre fui muito magra.
Então, a pessoa que não é muito magra desde criança, bastou o muito engordar, é aquilo que engorda, já apertou ali uma calça, já fiquei com bastante gordura localizada. Foi a fase onde eu estava vivendo estresse em relacionamento amoroso, muita pressão no trabalho, a pele estava só dermatite. Exato. E aí que você falou, o corpo fala. Eu engordei, eu fiquei com dermatite, eu tive queda no cabelo. Tudo E isso. essa parte emocional a da pessoa acaba caindo demais, né? Eu vejo que a pessoa acaba perdendo aquela vontade de viver, que acaba entrando num estágio de depressão. Então, na maioria das vezes, eu tenho que olhar. Poxa, a pessoa diz que chega comigo e diz: olha, eu não sinto mais vontade de sair de casa. Eu brinco assim, logo no início, eu olho a idade da pessoa. Por exemplo, vamos pensar aí, 30 anos. Eu digo: como você quer. Eu pergunto: como você quer estar daqui mais 30 anos? A questão da longevidade, que vai muito mais além. Então, eu quero que essa pessoa entenda aquela dietinha para 2 meses, mas eu quero que ela mude os hábitos a partir dali, para a vida dela toda. Para Exato. entender essa importância. E o estresse está no meio. Aí o paciente chega comigo e diz: poxa, eu engordei, eu não estou com vontade de sair de casa, afeta o relacionamento, né? Sim. E eu tenho que olhar aquilo ali com muita empatia. Eu tenho Sim. que me colocar bem no lugar da pessoa, entender ali e ajudar de alguma forma, né? Eu tento colocar ali um feedback com a pessoa semanal para entender o que está acontecendo, tentar, e aí, tá tudo bem? Aí, então eu vejo que a pessoa não está respondendo: oi, aconteceu alguma coisa? É um trabalho diferenciado, que vai muito mais além de só uma consulta no consultório ali, só 1 hora. Sim, a pessoa se sente acolhida, né? Você tem que fazer isso. Se sente segura. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, Rui, aproveitar a tua presença para deixar também para as pessoas que estão assistindo a gente, que dá, quando eu comecei perguntando se dá para emagrecer comendo coisas gostosas, e é legal que hoje tem tanta receita, e inclusive você deu uma receita de um chocolate ali com whey, o chocolate Uma 50% banana, com a isso, banana. banana. Gente, fica uma delícia. Né? E às vezes a gente não faz ideia, quando a gente foge do nutricionista, quando a gente não está fazendo uma dieta, a gente fica com medo porque pensa que vai comer só frango grelhado com alface e acha que é só isso todo dia, acha que vai ser muito restritiva, fica com medo também de, como acontece, sim, tem profissionais que passam às vezes uns produtos, algumas coisas são bem difíceis de encontrar, então hoje a gente precisa de simplificação na hora da explicação, porque a linguagem tem que ser uma linguagem que eu entenda. Quando eu vou no teu consultório, precisa ser leve mesmo, realmente, a consulta, para eu entender, para eu encontrar as coisas de uma forma fácil e principalmente saber que dá para ter sabor fazendo dieta. Dá para ter sabor. Eu tento em casa fazer algumas receitas. Não gravo porque eu não sou blogueiro, mas assim, às vezes eu digo: poxa, será que dava para gravar isso aqui? Ia ficar legal. E assim, eu tento passar o paciente. Alguns pacientes me mandam: doutor, essa receita aqui, eu olho e falo: ó, isso aqui, se tirasse essa manteiga, Vai dando uma adaptada, se tirasse isso né? aqui, vamos tentar fazer assim, assado. Aí a pessoa acaba fazendo algo diferente. Isso é muito legal. Rui, eu quero finalizar falando da geração Z. Como cuidar, eu acredito que você tenha pacientes aí Sim. da geração Z, os adolescentes, como cuidar desses adolescentes que ficam olhando, guiando as suas vidas ali pelo TikTok. Como cuidar da alimentação. O meu maior turminha. medo, a minha maior preocupação dessa geração tem sido os industrializados. É uma geração que às vezes eu olho, eles não têm. Alguns já até fizeram uma introdução alimentar correta quando criança, quando menor, ali, com frutas, com verduras. O paciente chegar comigo ali com 15 anos e dizer que não come nenhuma verdura, nenhuma salada, nenhuma fruta, eu fico assustado. Porque eu ainda peguei uma geração mais antiga que só saía da mesa se comesse tudo. Então, não sei, né? Era errado, era certo, mas eu acabava comendo. Né? E aquela história também, era uma geração, a minha geração foi uma geração que você vai comer isso aqui. Aí eu quero repetir, só se todos comerem e sobrar. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que nós comíamos antes uma quantidade certa. Acabava que fazíamos uma dieta, comíamos tudo que tinha. Comíamos os vegetais, as folhinhas, a proteína, né, o carboidrato, e não tinha por que ficar repetindo. Né? E assim, hoje em dia, olhando para a dieta como eu passo, eu vejo, poxa, dá para fazer isso, mas eu preciso não chegar com muita fome lá na hora daquele almoço. E essa geração nova, eu vejo que tudo para eles é praticidade. É um iFood, que é mais fácil. Né? A gente tem aplicativos aqui para tudo. Então, tudo está na palma da mão.
tudo é mais rápido. Então vamos tentar olhar para essas coisas, tentar voltar no tempo, né? Olhar ali para os vegetais com um pouco mais de carinho. É o famoso desembrulhar menos, né? E descascar mais. Então, vamos tentar fazer isso. E assim, para de olhar para esse TikTok da vida, esse Instagram, esse YouTube, e achar que ali está a solução dos problemas, porque não Sim. está. É como eu digo para o paciente, então o que adiantou? Deu tudo certo? Você está bem? Eu vejo diabético olhando e falando, olha, eu vi que tal coisa aqui faz bem para o diabetes. Não é assim. Diabetes eu tenho que primeiro... Eu pergunto para o paciente, você sabe o que é o diabetes? Aí o paciente olha para mim e diz, não sei. Aí eu vou primeiro explicar. Aí eu vou explicar por que ele tem que comer, fazer várias refeições, por que eu tenho que diminuir o carboidrato, colocar um pouquinho mais de proteína, de fibra. Onde tem argumento, Eu vai vou ter, brincando, consequentemente, a compreensão fica mais fácil, eu né? tento desenhar o pratinho ali na hora, eu tento fazer de uma forma que a pessoa entenda que não é assim, não vai ser a internet que vai te salvar. Até não vou longe. A gente sente alguma coisa, olha no Google. Pesquisa no Google. Não vai dar certo. É. Tenho que ir no profissional, tenho que fazer os exames, entender o porquê. E muitas das vezes essas pessoas estão ali com taxas altas, que não entendem a necessidade de se fazer um exame, se fazer um check-up. Então isso é importante. E você falou a questão de descascar. Foi o que eu tentei tentei e deu certo até na minha casa, introduzir com a minha filha de 16 anos. Muita dificuldade para ela comer verdura e legumes. Ela não gosta, não adianta. Comia bastante quando era criança, porque eu digo que é aquela coisa, eu também sou dessa geração que eu fazia que nem minha mãe faz, obrigava. Mas com 16 anos eu não consigo obrigar, mas ela é apaixonada por frutas, então ela come. Só que aí o que ela fazia também? Ela começava a pegar a fruta e fazer o suco. Aí lá vai açúcar. Aí então o que eu fiz em casa? Eu falo, não, tá aqui a manga. Aí ela quer fazer, ela fica tentada a fazer o suco da manga. Eu digo, não, só te dou a manga se for pra tu descascar e chupar a manga. Sim, e tudo tem questão da quantidade. Eu até brinco, poxa, eu tenho que olhar com calma. Eu dou o exemplo da banana. Uma banana faz mal? Não. Uma penca de banana vai fazer mal, é a quantidade. Não é porque é fruta, né? Exato. Uma laranja faz mal? Não. Mas o suco dela, eu usei várias laranjas, é a mesma proporção, para eu fazer aquele suco. Então, e aí? Onde é que está o erro? Na quantidade. Então, eu tenho que olhar isso com muito cuidado, essa quantidade. Então, eu sempre digo assim, tenta olhar 3 frutas que você gosta. Ah, mas eu só gosto de 2. Então, vamos começar com 2. Vamos começar com uma. Vamos introduzir ela 3 momentos na sua vida no dia, não as 3 ao mesmo tempo. Então, a gente vai começando, aí vai mudando. Às vezes, o paciente vem a primeira vez, vem a segunda, aí ele vai deixando de ser rebelde. Aí vai. Quando você vê, o paciente mudou. Devagar. Não dá. Eu ainda digo assim, a questão da perda de gordura. Eu digo assim, o que você ganhou até hoje foi do dia para a noite? Não. Então você não vai perder da noite para o dia todo. Então vamos devagar. É um dia de cada vez. É uma refeição de cada vez. Sem ficar se pesando. Né? Ainda tem questão da saúde mental aí. Vamos... Né, deixar essa ansiedade de lado, deixa para vir quando vier no consultório, faz uma bioimpedância. Às vezes o paciente se pesa, tô com o mesmo peso, o que aconteceu? Aí eu vou olhar, ele ganhou massa muscular e perdeu gordura. Então, equilibrou, então vamos devagar. Ensinar o paciente a beber água. Quando eu faço o cálculo de água, dou aquela quantidade exorbitante. Aí o paciente fica com medo, eu falo, calma, vamos dividir manhã, tarde, noite, devagarinho. Então dá para fazer sim. É isso. Rui, muito obrigada por ter vindo até aqui. Queria que você deixasse pra gente a tua rede social, a rede social da clínica. Começar a da clínica é @clinicatófolo. Tá. E a minha é Rui_Nutri. Rui_Nutri. Obrigada pela tua presença, agradeço, por essas informações valiosas. E ficamos muito felizes por sua E presença faltou aqui. muita coisa, dá para falar mais coisa. Dá. Esse assunto rende, Muito. né? É isso. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.